Olá pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou ensinar como faz uma caixa de diálogo dinâmica, que ela fica do tamanho do nosso texto. Vamos aqui criar nem vai precisar de sprite, a gente vai fazer só com objetos aqui, vamos só criar o objeto aqui. Criar objeto na caixa, nem vai precisar de sprite, vamos só colocar aí na ROM. Colocar aí aqui pra cima. E é isso. Primeiro vamos precisar de dois eventos só, um create e um deal, um create aqui. Um deal, e no create a gente vai colocar só o nosso texto. Texto igual, aí aqui você coloca o texto que você quiser. Eu vou colocar criando caixa de diálogo Game Maker Studio 2. E aqui no Deal, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer vai ser desenhar a nossa caixa de texto. Então vamos aqui criar algumas variáveis para essa caixa de texto. Vou colocar aqui, criando a vez para a caixa. Primeiro que a gente vai precisar é de uma posição x, de uma posição de começo, né? Porque aqui tem uma função que Deal rectângulo, desenho retângulo, né? Vai pedir um x1, y1, x2 e y2. Então a gente vai marcar dois pontos na ROM e aqui ele vai desenhar um retângulo. Então primeiro vamos fazer o nosso x1, né? x1 e y1. x1, vírgula. y1 aqui é só tô declarando, né? Vamos atribuir o valor para elas agora. x1 eu vou colocar ROM 1 dividido por 2. E aqui eu vou colocar ROM height dividido por 2 para pegar metade da ROM certinho. Então agora que a gente já tem o primeiro ponto, a gente vai marcar o segundo ponto de acordo com a largura da nossa caixa. Então vamos colocar aqui larg e alt de altura. Vamos colocar a nossa... Vamos colocar a largura, vamos ver um valor bom para ela, vamos colocar 300 de largura e de altura vamos colocar 80. Então qual que vai ser o segundo ponto? Vai ser o nosso x1, né? Ponto inicial, mais a largura. E o nosso y2 vai ser o nosso ponto inicial, que é o y1, mais a altura. Então vamos lá. Vamos colocar x2 igual x1 mais a largura. E aqui vai ser y2 vai ser igual ao y1 mais a altura. Mais alt. Aqui eu esqueci de colocar aqui, vou ter que declarar essa aqui também, né? Esqueci do underline aqui que eu tô pondo nelas, vou colocar x2 e y2, beleza. Aqui vocês podem declarar todas as variáveis numa linha só. Eu gosto de fazer isso aqui, se não quiser declarar assim, você pode colocar aqui, ó, var e declarar uma por uma, assim. Tem uma coisa errada aqui, tem essa altura que é alt, né? Alt, beleza. Agora nós já podemos desenhar a caixa de texto. Vamos colocar del rectangle. Vou colocar aqui vai ser o x1, y1, x2, y2. E aqui ele pergunta se vai ser só a borda. Não, a gente quer preenchimento, então coloca false para ele aparecer preenchido. Beleza, desenhou aqui. Ele não está centralizado certinho, né? Para centralizar é fácil, é só a gente colocar aqui menos larg dividido por 2 e aqui menos alt dividido por 2 também. Que aí vai ficar na metade da ROM certinho. Pronto, parece que tá certo, né? Parece que tá centralizado. Então beleza, porque a gente pega a metade da ROM e o nosso ponto 1 não ficou centralizado a primeira vez porque o nosso ponto 1 tava no meio, então ele joga para frente. Então se a gente voltar a metade, ele vai cair na metade certinho, então isso aqui vai dar certo. Agora vamos fazer uma borda para ele, pra gente fazer uma borda, é só a gente desenhar outro retângulo por baixo dele, só que um pouco maior. Então vamos colocar aqui, borda, vamos colocar aqui a borda dele. Vai ter 5 pixels. Tá bom. Aí para a borda a gente pode colocar del rectangle. Vamos colocar x1 menos border
Por quê? Porque vai pegar o nosso ponto 1 e vai voltar a 5 pixels, né? E tem que desenhar a borda primeiro. Por quê? Porque o del, ele desenha na ordem. Então a gente tem que desenhar primeiro a borda e depois desenhar o retângulo do texto por cima. Vou colocar aqui y1 menos borda, x2 mais borda, y2 mais borda. Aqui a gente coloca falso também. Vamos dar o set color, vamos mudar aí de cor. Vamos colocar em vermelho e aqui a gente tem que resetar. Del set color -1. Então aqui a gente está desenhando a borda. F5, vamos ver se ele está fazendo a borda certinho. Pronto, já está fazendo. E agora a gente pode colocar o nosso texto. Para colocar, agora que a gente vai fazer o texto, vamos criar uma fonte aqui para ele. FNT texto. Eu vou deixar esse aqui que tá mesmo, só vou colocar um range nela para pegar C cedilha e tal. A gente, para colocar o C cedilha e outras fontes, a gente fez no ASCII e add range. Beleza, tá feito. Vamos colocar em 16 aqui. Beleza. Vamos vir aqui no começo. E aqui a gente vai alterar todos os atributos do texto. Vamos colocar aqui em cima de tudo, porque depois a gente vai ter que alterar essas variáveis aqui de acordo com o que nós alteramos aqui. Então vamos colocar para cima de tudo. Vamos colocar alterando definições do texto. Isso, vou colocar del set fonte para colocar a fonte, fnt underline texto, beleza? E aqui a gente vai resetar tudo. Del set fonte -1 para resetar. Beleza, então pessoal, vamos desenhar o texto agora. E a gente vai desenhar o texto na onde? No nosso x1 e no nosso y1, né? Para ele ficar alinhado com a caixa. Então vou colocar aqui del text, vou colocar x1, y1 e aqui o nosso texto. E agora vai ter um erro bem doido. Vocês vão ver o que vai acontecer. Ó, ele tá branco e ele passou da caixa. Então vamos corrigir a cor primeiro. Vamos colocar del set color. Vou colocar em preto. E aqui vamos resetar. Beleza, tá desenhando, porém ele tá passando da caixa. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer quando ele chegar aqui, ele pula para a linha de baixo. Então a gente vai ter que usar outra função. Dá o text ext, que ele vai ter mais duas opções a mais, ó. Agora ele tem uma separação e um comprimento. Esse W aqui de width, que é comprimento, a separação é a altura do texto. Então, como que a gente faz para descobrir a altura do texto? A gente vai ter que descobrir com uma função. Vamos colocar var altura. Aí vai usar uma função que é string height. A gente pega a altura do texto com isso aqui. Então a gente vai colocar altura. E aqui o width é que tamanho, até que tamanho que ele pode chegar para ele pular de linha. E que tamanho que vai ser? Vai ser a largura da nossa caixa, né? Porque quando ele chegar na largura máxima ele tem que pular de linha. Vou colocar aqui larg, vamos dar um F5. Pronto, agora já está dando certo. Ele já chegou aqui no final da caixa e já pulou de linha automaticamente. Então a gente pode criar um texto infinito agora, só que tem um porém. Vamos aumentar o nosso texto aqui. Vou pegar e vou duplicar isso aqui. Vou fazer um texto bem grande para vocês verem o que vai acontecer. Ó, ele chegou até aqui e continuou escrevendo e foi escrevendo para baixo. Mas o que eu quero fazer? Aumentar o tamanho da caixa de acordo com o tamanho do texto. É isso que a gente vai fazer agora. Vamos vir aqui em cima e aqui a gente vai ter que mudar aqui a nossa altura, né? Nossa altura não vai ter que ser 80, vai ter que ser ou 80 se o texto for pequeno, ou o tamanho do texto se o texto for maior que 80. Então vamos vir aqui e vamos pegar o tamanho do texto. Para a gente pegar o tamanho do texto por coluna, a gente não pode usar string height, tem que usar outra variável aqui, que é string, vou colocar aqui var alt txt, que é a altura do texto,
Vou colocar string height xt, que ele pega por coluna também. Esse string height aqui só pega uma linha. Quando tem string height xt, pega mais de uma linha. Quando está escrito, por exemplo, que nem no nosso texto. Usando o string height, peraí que eu vou comentar isso aqui. Ó, usando o string height, o que vai acontecer? Ele vai pegar a altura da linha. Usando o string height xt, vai pegar a altura disso aqui tudo. Então vamos fazer isso agora. Ele vai pedir 3 argumentos. Aqui, ó, primeiro é o texto. Aqui vai ser a separação, que é aquele string height, né? A gente vai colocar aqui dentro mesmo. String height. E aqui vai ser o width, né? Que vai ser a nossa largura também. Então vamos pegar isso aqui, vamos colocar para baixo aqui, senão não vai estar declarado ainda, né? Vamos colocar aqui, larg. Beleza. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um max 80 out txt. E o que esse max faz? Ele pega o maior valor. Então se esse aqui for menor que 80, ele vai pegar o 80. Se esse aqui for maior, ele vai pegar o maior valor. Vamos dar F5 agora. Pronto, esse ajustou automaticamente. Vamos diminuir o texto. Já isso aqui tudo. Vamos colocar aqui do jeito que tá. Ele volta pro tamanho normal. Então, pessoal, é isso. Falou, até o próximo vídeo. Depois eu vou ensinar a fazer um sistema de diálogo. Isso aqui é só pra ir aprendendo como que faz, como que começa. É bem complicado, né? Mas é isso. Falou, até mais.